Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Dando continuidade, vamos discutir sobre as características do tecido ósseo. O aluno deverá ter condições de reconhecer o tecido ósseo, efetuar a distinção entre tecido ósseo e cartilagem, descrever as funções dos principais tipos celulares, descrever a formação óssea, o crescimento e o remodelamento. O osso é um tecido conjuntivo com células e fibras embebidas em substância mineralizada e endurecida. Funcionalmente, o tecido ósseo promove a sustentação do corpo, apresentando locais de inserção de músculos e tendões para a movimentação, bem como proteção do cérebro, da medula e órgãos torácicos e pélvicos. O osso também apresenta função metabólica, como fonte de cálcio e mantendo o controle dos níveis de cálcio no sangue e de fatores de crescimento, como o TGF-beta. O osso é um tecido dinâmico e é renovado e remodelado durante toda a vida. Sua arquitetura é única e promovendo a maior força com o mínimo de peso em qualquer tecido. A unidade morfológica do tecido ósseo maduro é denominada de ósteon ou osteona. Nesta imagem, é possível ver um ósteon apresentando o canal central e lamelas concêntricas em seu entorno, além de lacunas, contendo os teócitos e os canalículos emitidos em direção ao centro. Durante a formação óssea ou a recuperação óssea, observaremos distintos processos de ossificação, que serão discorridos mais adiante. Contudo, deve-se ter noção que o osso pode ser classificado em osso imaturo ou osso maduro. O osso imaturo tem formação rápida, contudo, não se organiza em lamelas. Adicionalmente, observa-se que as fibras colágenas estão mais entrelaçadas umas às outras. A população celular é maior do que a presente no osso maduro. A matriz extracelular cora-se mais intensamente com a hematoxilina e não é altamente mineralizado quando se forma. O osso imaturo é o tipo de osso principal no feto. Em adultos, é observado durante o remodelamento e na reparação óssea. Na imagem esquemática,
pode-se ver a representação dos precursores das células ósseas. A partir das células tronco mesenquimais, derivam as células osteoprogenitoras, que originarão os osteoblastos e, ao produzirem a matriz óssea, serão encarcerados e carregados para o interior, formando então os osteócitos. Observa-se ainda a formação de células do periósteo e do endósteo, a serem discutidas mais adiante. A partir das células progenitoras do sangue que estão presentes na medula óssea, pode-se identificar a derivação de osteoclastos, os quais podem estar ativos ou inativos. Osteoclastos ativos participam do remodelamento ósseo. As células osteoprogenitoras são células derivadas de células tronco mesenquimais na medula óssea. Têm a capacidade de autorrenovação da população. Diferenciam-se devido à ação do fator de transcrição CBFA do tipo 1. São encontradas na superfície óssea, na região externa e interna, ou seja, junto ao periósteo e ao endósteo. São células pavimentosas ou escamosas que originarão os osteoblastos. Apesar das células serem do tipo escamoso, elas não formam cobertura epitelial. Osteoblastos são células formadoras do tecido ósseo. Assim sendo, são células sinteticamente ativas, pois secretam a matriz extracelular óssea, encontrando-se principalmente colágeno tipo 1 e outras proteínas. A fosfatase alcalina é o indicador clínico para mensurar a atividade dos osteoblastos. Devido à produção de matriz e liberação no seu entorno, o osteoblasto passa a ser encarcerado pela matriz, tornando-se então um osteócito jovem. Os osteoblastos e os osteócitos comunicam-se por meio de junções gaps através dos canalículos. A matriz óssea produzida é liberada encapsulada e ainda não mineralizada, sendo denominada de osteoide. Em seguida, ocorrerá o acúmulo de cálcio e clivagem de íon fosfato de oxigênio, mudança localizada do potencial isoelétrico da matriz, formando-se assim cálcio fosfato, que mineraliza a matriz. Osteócitos é a célula osteogênica madura e está imersa na matriz óssea. É a célula responsável pela manutenção da integridade da matriz. Responde ao estilo mecânico, sintetiza e degrada a matriz, mantendo a homeostasia de cálcio. Estabelece comunicação com outras células no seu entorno por meio também das junções gap. A comunicação com células distantes é mediada por moléculas de sinalização, como o óxido nítrico e o glutamato. Observa-se 3 estados funcionais para o osteócito. O osteócito pode então apresentar-se quiescente, ou seja, uma célula inativa sinteticamente. Pode também apresentar o estado funcional formador, que é uma célula sinteticamente ativa. Ou reabsortivo, que secreta metaloproteinases, executando a osteólise osteocítica. A função reabsortiva refere-se à ação de manter a homeostasia de cálcio e não à função de remodelamento ósseo, sendo que esta função é realizada pelo osteoclasto. Células de cobertura são derivadas de osteoblastos e promovem a cobertura do tecido ósseo que não estiver em remodelamento. A função é similar às do osteócito, contudo, não estão encarceradas em lacunas. São células que limitam o osso externamente, ou seja, a sua superfície, e internamente limitam o canal medular. Osteoclastos
são responsáveis pela reabsorção óssea. São derivados de monócito. São células multinucleadas que secretam fosfatase ácida. A formação de osteoclastos ocorre devido à liberação de citocinas pelos osteoblastos e ligam-se às células do estroma e ligam-se então ao precursor do osteoclasto, além da participação de outros marcadores que fará com que a célula precursora diferencie-se em osteoclasto inativo. A matriz óssea apresenta um componente orgânico e outro inorgânico. O componente orgânico é responsável por conferir força de tensão, enquanto que o componente inorgânico confere força de compreensão. O componente orgânico responde por 25% e o inorgânico 75% do tecido ósseo. O componente orgânico é formado principalmente por colágeno do tipo 1, respondendo por 90 a 95%, e substância amorfa, de 5 a 10%, ao passo que o componente inorgânico é formado por cristais de hidroxiapatita, citratos, carbonatos, sais de flúor e magnésio. A ossificação fetal, ou seja, a formação óssea, pode ser identificada sob duas formas: do tipo endocondral, o qual substitui um molde prévio cartilaginoso, tal como pode ser observado nas extremidades corpóreas, nas vértebras, na pelve e costelas, ou do tipo intramembranoso, onde observamos a diferenciação em tecido ósseo a partir do tecido mesenquimal, conforme pode ser observado em ossos chatos, como os ossos da face, os ossos do crânio e os ossos da mandíbula. Os osteoblastos irão produzir osteoide primariamente e em seguida inicia-se o processo de precipitação de hidroxiapatita para a formação da ossificação da matriz. Deste modo, o crescimento da matriz é aposicional de acordo com o remodelamento ósseo. No desenho esquemático, pode-se acompanhar os eventos da ossificação intramembranosa. A ossificação ocorre a partir de um centro de ossificação, que estabelece sob um tecido mesenquimal. As células derivadas do mesênquimo tornam-se osteoblastos, que iniciam o processo da síntese da matriz óssea não calcificada, ou seja, o osteoide. Na figura B, observa-se que os osteoides recém-liberados passam a ser mineralizados, promovendo a sua calcificação. Deste modo, as células que permanecem no interior das lacunas e são cercadas pela matriz calcificada passa a ser denominado de osteócito. A camada de osteoblasto mais externo continua o processo de liberação de osteoide. Continuando-se o processo na figura C, observamos que a matriz recém-calcificada é organizada agora de modo trabecular, ao mesmo tempo em que os vasos sanguíneos penetram pelos espaços definidos pelas trabéculas ósseas. Consequentemente, para continuar o processo de crescimento ósseo, o tecido mesenquimal externo passa a diferenciar-se e a organizar-se para a formação do periósteo. Na imagem D, podemos observar que o periósteo está definido e a camada subsequente passa a ser composta de osteoblastos que produzem matriz óssea. Neste estágio, esta camada mais externa do osso passa a ter arranjo lamelar característico da camada de osso compacto. O osso trabecular, em ossos chatos, será denominado de diploe. A ossificação fetal intramembranosa ocorre em ossos chatos. Osteoblastos diferenciam-se a partir de células mesenquimais, formando espículas ósseas. A formação do periósteo induz a continuidade da deposição óssea, ao passo que o osso é remodelado, substituindo o osso imaturo, que não é lamelar, por osso maduro, de característica lamelar.
A ossificação endocondral ocorre em órgãos longos e a partir de um modelo cartilaginoso. Os condrócitos diferenciam-se a partir do mesênquima. Ocorre a síntese de fibras de colágeno tipo 2. O crescimento ocorre no interstício e também por aposição. Neste tipo de crescimento, visualizamos a diferenciação do pericôndrio em periósteo. Seguindo-se o desenho esquemático, ainda pode-se observar, na sequência B, que no interior do molde cartilaginoso começa a haver a ossificação dessa matriz, e continuando-se, será determinado como o centro de ossificação primário, que levará a uma cavitação da cartilagem hialina por deterioração da mesma. Adicionalmente, observa-se a penetração dos vasos no osso trabecular recém-formado, como na passagem C da figura. Com a continuidade da ossificação, podemos observar a formação do canal medular e o desenvolvimento do centro de ossificação secundário na região da epífise. Quando ocorre a ossificação da epífise, observa-se que a linha epifisária permanece aberta até o final do período de crescimento. Na imagem, pode-se observar a ossificação fetal em falange. Observe que o molde cartilaginoso passa a ser modificado pelo processo de ossificação endocondral. Ao centro da ossificação, é possível ver a formação de osso trabecular. A substituição do molde cartilaginoso pode ser visto pela ossificação que ocorre na região de interface entre o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo em formação. O disco epifisário é a região da calcificação endocondral. Assim, encontramos regiões dignas de identificação, conforme ilustrado na imagem. Deste modo, temos a zona de repouso, indicado pelas letras Z e R, a qual refere-se à cartilagem que permanece sem alterações. Seguida pela zona de proliferação, na qual é possível observar os condrócitos em organização colunar. Logo abaixo, encontramos a zona hipertrófica, onde os condrócitos passam a aumentar o seu tamanho, demonstrando-se volumosos e iniciam os seus processos de apoptose. A zona calcificada é visualizada pela mineralização da matriz cartilaginosa e por condrócitos no final do processo de apoptose. Por último, encontramos a zona de ossificação, na qual é possível verificar-se a formação de matriz óssea propriamente dita. No processo de remodelação óssea, os ósteons desenvolvem-se tipicamente no osso compacto pré-existente. Nos ossos, ocorrem processos recorrentes de deposição e reabsorção. Os osteoclastos são as células responsáveis pela reabsorção óssea, promovendo seu remodelamento. Assim, os osteoclastos promovem uma cavitação, formando um túnel no osso compacto, sendo denominado de canal de reabsorção. Assim sendo, o processo da ação dos osteoclastos e osteoblastos ocorrem ao mesmo tempo. Enquanto que os osteoclastos formam o cone, os osteoblastos iniciam o fechamento do cone, formando novos sistemas de Harvers, conforme pode ser visto na figura. Nos quadros, podemos visualizar os fatores sistêmicos e locais que estão envolvidos nos processos de remodelação e recuperação de fraturas. Atenção especial deve ser dada aos hormônios da paratireoide e calcitonina, que têm ações antagônicas sobre o tecido ósseo. Durante o reparo de fraturas, pode-se observar dois estágios na resolução clínica. O calo macio, geralmente composto por tecido conjuntivo frouxo, fibroblastos e células do periósteos, e depois o calo ósseo, onde temos osteoblastos que invadem o calo macio e substituem por matriz óssea calcificada. Na próxima aula, damos continuidade com os tecidos básicos.